Pai do Senhor, meus irmãos, quero meditar algo muito sério. E o meu texto de partida será Provérbios, capítulo 18, versículo 19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada, do que uma cidade forte. Provérbios 18, verso 19, parte A. Eu quero falar sobre você que está ofendido, ferido, que não quer saber de congregar de igreja alguma. A cidade fortificada ela era conhecida pelo seu grande exército, pelas suas armas e também pela sua grande muralha. Jericó, por exemplo, era uma cidade muito fortificada e tinha uma grande muralha ao seu redor. Pois bem, uma cidade assim, a Bíblia está comparando que o irmão é mais difícil, o irmão ferido é mais difícil de ser conquistado. Hoje em dia está acontecendo muito escândalo dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, dentro do cristianismo. É verdade, eu não posso negar isso. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 11, que os da família de Cloé falaram a Paulo, comunicaram a Paulo que estava havendo contendas em Corinto. A Bíblia diz também em Tito, capítulo 1, verso 12, assim, um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Então, em Creta, estava tendo isso, a igreja que estava em Creta, e Paulo fala que era verdade. Estava tendo mentira dentro da igreja em Creta. Só que Paulo estava lutando contra esse pecado e administrou Tito a que admoestasse ele severamente para que fossem sadios na fé. Então não posso negar, meus irmãos. A Bíblia diz em Mateus 18, a partir do verso 6, Lucas 17, a partir do 1, Marcos 9, a partir do 42, sobre que haveria escândalos, pedras de tropeços dentro do cristianismo, mas ai daqueles que viessem os escândalos. Então a Bíblia nos alerta sobre isso. Mas a diferença é como nós encaramos isso, esses escândalos. Lucas, capítulo 17, verso 2. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Olhai vós mesmo. E se teu irmão pecar contra ti, repreende. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então, a visão sobre os escândalos, sobre as ofensas, sobre os tropeços, é perdoar. Não é deixar mágoa penetrar e não querer saber mais de Deus, da igreja, etc. Ou, não, eu quero saber de Deus, mas não quero saber da igreja. Não tem como saber de Deus sem saber da igreja. Então, eu falo com reverência aqui, e eu não vou dizer que você está errado totalmente, porque eu estou mostrando aqui que vai ter isso. Em Corinto tinha, em Creta, os escândalos que nós estamos vendo. O descompromisso de lideranças, de próprios membros comuns, da palavra de Deus, do cuidado um com o outro. Está tendo isso. Mas nós temos que perdoar. E é Deus quem é juiz de todo. Em 1 Pedro 4,17 diz que já começou o julgamento pela casa de Deus. E se a igreja vai ser julgada, quanto mais os pecadores. Então é Deus quem julga e a igreja vai ser julgada, o povo de Deus vai ser julgado. Você vai ver a Bíblia falando em Mateus 13 sobre o trigo e o joio. O maligno vem e penetra no campo enquanto os homens dormem e lança a semente do joio. Isso são aqueles crentes não regenerados, que não conhecem o poder mesmo de Deus, que ainda continuam nas suas práticas de pecar dentro do cristianismo. Você vai ver também as 10 virgens, todas 10 eram virgens, só que 5 prudentes, 5 loucas. Você vai ver em Mateus 25 também sobre as ovelhas e os bodes que vai ser separado. Então, isso tudo nos ensina que é só Deus que vai separar isso, vai ter isso. E Satanás sempre se aloja dentro da igreja. Foi no Éden, a primeira igreja, ele se alojou ali. Em Deuteronômio 13 diz que houve profeta no meio do povo fazendo sinal.
Em 2 Pedro, capítulo 2, a Bíblia diz que haverá doutores no meio do povo. No meio, então, falsos doutores. Então, vai ter isso. Cabe a nós provar, acautelar, porque a Bíblia fala em 1 João 4, filhinhos, não criais a todo espírito, mas provai, nós temos que provar. Em Atos 17, os irmãos de Beré foi chamado de nobre, porque colocaram o que Paulo falava à luz das Escrituras, então nós temos que provar. Agora, ser juiz, a Bíblia fala em Mateus 7, não julgueis, ali no sentido de, não de provar mais, mas não julgar no sentido de se colocar como Deus. Só Deus pode julgar e condenar, nós não. Cabe nós nos protegermos para estarmos na porta estreita. Então nós não podemos ser juiz. Agora um conselho que eu dou para você, procure uma igreja, perdoe, volta. Não tem vida, não tem salvação, não tem santificação fora do corpo. E eu vou te provar isso. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13 diz assim: Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, uma pessoa não forma o corpo. São vários membros. Em Mateus 18, versículo 18, em verdade vos digo que tudo o que ligardes a igreja na terra será ligado no céu, e tudo que desligado na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aqui é a igreja, não é um membro. É 2 ou 3 membros formando o corpo. Eu vou estar. Então, não tem vida espiritual, santidade e salvação fora do corpo. Eu não estou falando instituição organizada. Eu estou falando igreja, espiritualmente. E uma organização é formada, não existe organização sem a igreja. Então, Hebreus 10, o autor aos Hebreus nos dá um conselho muito profundo e espiritual. Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim: Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Em alguma tradução diz, não deixando de nos reunirmos. Então, meus irmãos, um membro só, uma pessoa, não forma o corpo. A Bíblia diz em Coríntios 12, 13 e 14. Mateus 18 também falou, Jesus disse, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali. Então nós temos que fazer parte do corpo para nos edificarmos, nos santificarmos em Cristo. E não podemos ser juízes. Tiago, no capítulo 4, versículo 11, diz assim, Tiago 4, 11, Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Então, Deus não nos chamou para ser juiz uns dos outros. Ele é juiz. Em 2 Crônicas 7,14 diz assim, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar minha face, se converter, eu ouvirei do céu. Então, mesmo Israel em pecado, Deus o chamou de meu povo. Os profetas sabiam que ali é o povo de Deus. E eles sentiam a miséria do povo de Deus. Eles não se colocavam como juízes. Eles protestavam, provavam o povo, mas não como juízes. Eles queriam que o povo se voltasse a Deus. E esse é o sentimento que o cristão tem de ter. Em Êxodo 17 e Números 20, fala da rocha ferida de Meribá. O povo estava com sede e começou a murmurar. Quase Moisés estava pensando que o povo poderia apedrejá-lo. E Moisés roga a Deus. E Deus fala para ele falar ou tocar na rocha. Moisés, irado, chama o povo de rebelde e fere a rocha 2 vezes. Está inserido em Números 20. E Deus reprova aquela atitude de Moisés, porque Moisés se irou e foi juiz do povo ali.
Então, Deus reprova aquela atitude e fala que Moisés não santificou ele ao povo. E por causa daquela atitude, Moisés não ia entrar na terra prometida, nem ele nem Arão, por causa daquela atitude de Moisés. Então, se Moisés, um homem santo, que passou 40 dias diante da face de Deus, sem comer e sem beber, foi punido por uma vez que agiu como juiz, imagina nós. Então volte, busque uma igreja, busque uma congregação, perdoe, para que você venha ter paz de novo com Deus. Libere o perdão, procure uma igreja mais próxima das Escrituras, que enfatiza o estudo bíblico, a prática da Bíblia e a oração. Mas volte a congregar, meu irmão. Que Deus abençoe.